Estamos aqui começando mais um empreendedorismo visual. A ideia aqui é a gente falar sobre várias coisas, de como conseguir fazer renda extra com desenhos simples. Estou chamando aqui o Lucas para estar comigo. Deixa eu ver. Foi. E aí? E aí, amigo, tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Maravilha, mais um dia de empreendedorismo visual. Mais um dia, 5º episódio, estamos aí. Hoje é aqui que a gente fala sobre extrair, né, o máximo de informação aqui da Luísa para você te ajudar a chegar aí na sua renda extra de 2 a 5 mil reais. Eu sou o Lucas, Luísa, somos da Céu Azul. Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre precificação do serviço. Nossa, é uma dúvida que muito... A galera sofre com isso, então acho que vai ser bem útil, bem importante para todo mundo. Então vamos começar, né, com falar um pouco o que é precificação da facilitação, né? O que você... Pois é, a aplicação da facilitação visual nada mais do que efetivamente definir aí um valor que seja compatível, né, com o mercado de trabalho desse tipo de serviço, né? E também que atenda às necessidades que a pessoa que está oferecendo o serviço deseja, né, para que ela possa cuidar financeiramente de si mesma, né? E aí isso também vai fazer com que ela tenha ali um motivo também para poder realizar esse trabalho. Então, é super importante entender o que é essa precificação do serviço da facilitação visual para que isso esteja claro, né, de como que a gente pode pensar, né, sobre esse valor, como oferecer isso, né, cuidando da gente mesmo, né, das nossas necessidades e podendo realizar um bom trabalho também com isso, né? Perfeito. Então, uma forma de precificar que esteja compatível com o mercado e que cuide de você, né? Exatamente. E o que você acha que pode acontecer se a pessoa não fizer uma boa precificação? Pois é, acaba que quando a gente não faz uma boa precificação da facilitação visual, a gente fica sem dinheiro suficiente, né, para fazer o que a gente deseja ali, né? Também pode gerar uma desmotivação para realizar o trabalho, porque, querendo ou não, isso influencia, né, na hora da execução. E a gente pode acabar também definindo um valor, por exemplo, que é abaixo do que a gente poderia estar cobrando, né? Então, acaba que a gente aquele velho e bom deixa o dinheiro na mesa, assim, né? Então tem essa sensação de que eu estou deixando o dinheiro na mesa que eu poderia ter cobrado a mais, que eu cobrei barato por esse trabalho que eu estou fazendo, né? Ou então o contrário também pode acontecer, quando a gente não entende como fazer uma precificação, a gente acaba cobrando acima, né, do que acredita que vale esse serviço, e aí a percepção de valor do cliente não está alinhada, e aí tu não consegue vender o serviço da facilitação visual. Então tem ali um equilíbrio que precisa acontecer, né? Nem tão barato e também não tão caro, né? Porque se for muito barato, a gente fica desmotivado, fica com essa sensação meio de frustração, de, poxa, podia ter cobrado mais, esse trabalho tá dando muito mais trabalho do que eu estava imaginando, né? E aí, ou então o contrário, né? Cobra muito caro, e aí muito caro na visão do cliente, né? E aí acaba que o serviço não fecha e a gente fica sem projeto, né? Não fecha o projeto. Perfeito. Como é que você chegou nessa conclusão? Como é que você conheceu isso? Como é que você ganhou as informações sobre isso? Nossa, foi tomando muito na cabeça. Mas, assim, basicamente, eu trabalho com isso, né? Vendendo facilitação visual, vendendo os desenhos simples, né? Desde 2016. E aí, desde então, foi muito um laboratório, né? Fui testando, fui errando, fui entendendo, fui conversando também com os clientes, né? Criando uma boa relação com os clientes para perguntar isso para eles. Fui entendendo o que funcionava para mim, porque eu acho que isso é bem importante, assim, porque essa questão de preço, a gente está falando de preço, a gente está falando de valor, né? E aí uma coisa é o preço e outra coisa é o valor. E aí o valor que isso tem é muito pessoal.
Então, o que é valor para mim pode ser que não seja valor para ti. E aí é por isso que é muito importante saber o que é importante para ti mesmo, né? Para tu poder passar isso adiante e fechar os trabalhos de acordo com o que tu deseja, né? E claro que aí o melhor dos mundos é quando tu consegue a sintonia do que tu deseja com o que o cliente deseja. E aí vocês têm uma relação ganha-ganha, porque tu está oferecendo um serviço que ele quer e ele entende que o valor que isso tem e te paga o valor que tu deseja para fazer isso, né? Então esse é o melhor dos mundos. Em termos de precificação, e isso, e aí tu só vai chegar nisso se tu entender o que é importante para ti. Quanto tempo, né? Qual o valor que você quer realmente, o preço que você quer passar para esse projeto de facilitação visual, né? Para ver se aquilo está funcionando ou não, né? E a outra coisa que aconteceu também para eu conseguir chegar nessa conclusão, né, de entender como fazer essa precificação dos projetos de facilitação visual, foi percebendo como que era possível cobrar mais por esse trabalho. E aí, a partir desse momento que eu comecei a entender, né, como era possível cobrar mais por esse trabalho, eu comecei a ter mais dinheiro, né? E aí é aquele equilíbrio também que tu vai chegando entre quantos projetos, qual o valor de cada projeto, quantos projetos eu consigo executar, o que isso cabe no meu dia a dia. Tem várias coisas que vão acontecendo que fizeram com que eu chegasse nessa conclusão da importância ali, né, de fazer uma boa precificação de projetos de facilitação visual, que são esses desenhos simples, né, em painéis visuais, em que tem os desenhos e tem as informações, em que a gente escuta palestras, ou então pega um texto, e aí a partir desse conteúdo a gente cria um painel que ajuda as pessoas a entenderem melhor essas informações de um jeito simples, de um jeito bonito, de um jeito didático, criativo, e que engaja e que ajuda as pessoas a memorizarem e se conectarem de outra forma com o conteúdo, né? Sim, então são várias métricas, né, que você utiliza para chegar nesse valor, né? Sim. Você se lembra de alguma história, assim, que foi importante para você, que a precificação foi importante para você, fez diferença e algo Nossa, assim? Tem muitas histórias, mas eu acho que as histórias, assim, a parte que mais me marcou, né, nesse processo de começar a trabalhar com a facilitação visual foi, antes eu trabalhava, né, em agência, como atendimento de agência, e o meu salário era R$ 1.500 para trabalhar 8 horas por dia, 5 dias na semana. E aí, quando eu decidi que eu queria trabalhar só com a facilitação visual, não que isso seja necessário, dá para fazer paralelo, né, mas eu comecei a entender essa precificação de um jeito diferente. E quando eu consegui, eu comecei cobrando, obviamente, né, um valor que era mais abaixo do que eu sei que hoje em dia é possível de ser cobrado, né, nos projetos de facilitação visual. E aí eu me lembro do primeiro trabalho que eu consegui efetivamente em uma diária, né, ou seja, em um dia de mais ou menos umas 8, 9 horas, cobrar o valor de R$ 1.000. Então aquilo para mim foi muito significativo, porque antes o que eu trabalhava em 5 dias na semana, 8 horas por dia, e ganhava no final do mês R$ 1.500, hoje, né, naquele momento eu conseguia em um dia fazer R$ 1.000. Então, para mim, isso foi muito poderoso e foi aí que eu vi a importância da facilitação visual, a potência da facilitação visual, a potência desse mercado, né? Como ainda tinha muito para crescer, entendendo qual era a valorização que os clientes davam, por que aquilo ainda era importante, qual era a relação que as pessoas tinham com os desenhos, né? Com o conteúdo nesse formato mais visual, mais criativo. Então, para mim, isso foi assim muito potente quando eu consegui realmente cobrar uma diária por R$ 1.000 de facilitação visual, e aí eu vi como que era possível trabalhar tanto com renda extra, né, para poder chegar nesses resultados financeiros, né, de conseguir aí por mês de R$ 2.000 a R$ 5.000, trabalhando especificamente, trabalhando com a facilitação visual, trabalhando com os desenhos simples, né. Total. E assim, para quem quer saber mais sobre precificação, por onde você acha que ela pode começar, assim? Bom, como eu estava falando antes, né? Eu comecei a trabalhar exclusivamente com a facilitação visual, comecei a empreender sozinha em 2016. Mas antes disso, em 2015, eu conseguia conciliar
o trabalho da agência com alguns trabalhos de facilitação visual. E aí que eu comecei a entender mais desse mercado e como que a coisa poderia funcionar, né? Então, a primeira coisa que é importante de vocês terem noção é quantas horas vocês podem trabalhar com a facilitação visual, né? Quanto tempo vocês têm para se dedicar a essa renda extra, né? Porque pode ser que a pessoa, sim, trabalhe 8 horas por dia em regime CLT, não tem problema. Tem mercado para isso também, porque tem tipos de trabalho que tu pode fazer à noite, pode fazer no final de semana e tudo mais. Tem gente, por exemplo, que trabalha meio período, ou tem gente que está full time, ou seja, super disponível, empreendendo ou sendo profissional autônomo, podendo realizar a quantidade de horas que deseja, né? Conciliando com outros projetos paralelos, enfim. Então, o que é legal também da facilitação visual, né? Desse tipo de serviço, desse tipo de trabalho, é que tu tem muita flexibilidade, porque tu tem vários tipos de formas de entregar a facilitação visual, são vários formatos, né? Então, tem vários tempos diferentes que dá para conciliar, tanto para quem tem bastante tempo para se dedicar a isso, né? Ou se quiser se dedicar 100% à facilitação visual, ou se está querendo se dedicar a uma quantidade menor. Então, o primeiro passo realmente é entender como que a facilitação visual vai entrar na tua vida, quanto tempo tu tem para se dedicar a fazer essa renda extra com a facilitação visual, né? E aí, depois que tu entende quanto tempo tu tem disponível para trabalhar com isso, é legal ter uma ideia de quanto que você quer ganhar com isso. Então, você entende, sei lá, se, por exemplo, eu quero trabalhar, eu tenho disponível 8 horas na semana, e isso no mês tenho X tempo. Quanto que eu quero ganhar, né? Qual é o meu objetivo aqui? Eu quero fazer uma renda extra de R$2.000, sendo que eu tenho 8 horas para trabalhar no mês, ou 20 horas para trabalhar no mês. E aí tu começa a ter essa noção de entender como juntar hora com preço, com valor, né? Porque quando tu define o quanto que tu quer ganhar, é importante refletir sobre quanto tu está ganhando hoje em dia, quanto tu precisa ganhar mais, para que tu quer fazer esse dinheiro, né? Quais são os teus atuais custos, né? O que tu realmente gasta no mês e o quanto que tu precisa a mais aí para, enfim, atingir os teus objetivos de vida e tudo mais. Então, ter essa noção de valores, né, de quantidade mesmo, tanto quantidade de horas quanto quantidade de dinheiro, né, que tu quer gerar em um mês, é super importante para dar esse match, né, que a gente chama, porque daí tu consegue calcular quanto tempo, qual o valor, por exemplo, da tua hora, né, e aí tu faz essa relação. E aí, além disso, né, tu consegue calcular quanto tempo, além de saber o valor da tua hora e quanto tempo tu tem disponível, quanto tu quer ganhar, é importante tu ir entendendo o tempo que tu leva para fazer os projetos de facilitação visual, porque daí tu sabe como encaixar isso também. Então, tu já sabe que, por exemplo, para fazer um painel de facilitação visual, tu leva 3 horas. Então, em um mês, tu sabe que consegue fazer 5 painéis de facilitação visual. E aí, se tu quer ganhar R$3.000, aí tu pode fazer essa média, assim, sabe? Então, tu vai ali entendendo o tempo que tu tem disponível, quanto tempo tu leva para fazer cada projeto de facilitação visual, qual é o valor que tu necessita no mês, e aí, com isso, tu consegue já ter uma noção de valores, de precificação para fazer uma proposta, né? Passar isso para o cliente, entendendo que isso vai cuidar de ti, né? Porque o importante aqui, é claro, é tu vender o projeto, mas de um jeito que seja benéfico para ti, e não que seja uma relação que a gente chama ganha e perde, né? Em que parece que tu não cobrou o suficiente, né? Ou que não tá legal para ti. Então, ter essas noções vai fazer com que tu consiga passe uma proposta para o cliente de um jeito que tu te sinta seguro de que quando fechar o trabalho tu vai ficar feliz e não vai ficar assim, tipo, putz, não era isso que eu queria, né? Ou vai dar muito mais trabalho e tudo mais. Total. Então, assim, qual o valor de uma facilitação, né, de uma venda dessa de desenho simples, de não mais que um dia, assim? Então, o que eu estava falando até da questão da história, né? Eu fiquei muito feliz quando eu consegui chegar naquele patamar de cobrar ali R$1.000 uma diária de facilitação visual.
Mas é um valor que pode variar bastante, né? Então, tu pode começar, por exemplo, com R$ 200 a diária de facilitação visual e pode chegar a valores mais altos, como R$ 5.000, R$ 6.000 até. Então, isso em um dia, né, de facilitação visual. E isso vai variar bastante justamente porque tem os tipos de formatos para entregar a facilitação visual. Então, pode ser que em uma diária, né, que são, assim, umas 8 horas, a gente já fez diária até de 14 horas. Então, tem diárias mais longas, tem diárias que são mais curtas, pode ser de 6 horas, pode ser meia diária, tipo 4 horas, né? Então, tem algumas variações nisso, e também a quantidade de painéis, né? Então, também já cheguei a fazer 12 painéis em um dia só, então uma diária muito intensa. Ou, às vezes, menos, né, painéis. Então, isso também acaba influenciando bastante no valor da diária, né, da precificação e tudo mais. E além disso, né, é importante vocês entenderem realmente o tempo necessário para conseguir entregar todos esses painéis, porque às vezes a pessoa, por exemplo, quer 8 painéis em um dia, mas tu ainda não consegue entregar 8 painéis em um dia, então tu precisa negociar com o cliente de que tu vai entregar depois, que não vai ser tudo entregue na hora, naquele dia, naquele momento. Então, ter essa noção, como eu falei antes, de quanto tempo tu leva para fazer um painel de facilitação visual, vai te ajudar a saber como negociar isso com o cliente, deixar essa entrega, né, esse escopo, esse alinhamento de expectativas muito claras desde o início para o cliente, porque pode ser que o cliente te solicite uma coisa que tu não tem como entregar naquele momento, e aí isso precisa ser falado, e aí, enfim, isso precisa ser negociado para entender junto com o cliente como que tu pode entregar uma coisa que seja, que tenha valor para ele, que ele queira, né, e tudo mais. Então, é sempre bom perguntar isso, em quantas horas, né, vai ter a diária, e entender também quantos painéis vão ser feitos. E aí, para saber essa parte dos painéis, né, tu precisa entender mais do evento em si. Aí aqui eu estou falando até especificamente como a tua pergunta, né? Uma facilitação que não dure muito mais do que um dia. E aí aqui a gente está falando também de alguns tipos de projeto que são ou um evento, né, que tem ali palestras, né, que tem ali pessoas falando, ou uma cocriação, que a gente chama, que são esses workshops assim mais colaborativos, em que tem pessoas que estão ali criando coisas em conjunto. São formatos de serviço muito diferentes e muito diferentes de como que tu tá atuando como profissional de facilitação visual, né? Porque que é o da palestra, tu tá ali ouvindo e resumindo as informações nos painéis visuais, e o outro depende muito da agenda, quais são os momentos, quantas pessoas, quanto tempo tem cada uma das atividades, das dinâmicas, o que eles querem em cada coisa. Então, isso tudo também precisa ser entendido para saber quanto cobrar num projeto de facilitação visual. Então, como tu falou, né, ele tem um monte de coisas assim que a gente precisa entender quais são essas variáveis para poder chegar numa precificação adequada, né, que vá atender as nossas necessidades pessoais, financeiras, e que vai entregar valor para o cliente. Então, por isso tem que ouvir bastante o cliente, entender, conversar, e aí ter isso claro também, quais são os parâmetros de precificação que tu tem, para poder passar uma proposta que esteja de acordo, né? Então, tudo isso é muito importante, e aí isso, enfim, cada projeto é um projeto, né? Como eu falei, tem muitas variáveis aqui, né? Eu acho que a dor da galera, assim, muito grande, é essa coisa de acabar tendo que cobrar barato, né? Acho que é uma coisa que aconteceu com design gráfico, né? E isso realmente é uma dor, porque as pessoas acabam trabalhando, fazendo trabalhos muito baratos e tal. Então, assim, o que você acha que, para fazer uma boa precificação, como é que faz? Como é para fazer o detalhe, assim, num trabalho de facilitação visual? O que eu recomendo é entender o valor, né, por hora trabalhada, ou seja, quanto tempo vai ser necessário para fazer esse trabalho. E aí aqui, como eu falei antes, pode ser que, por exemplo, em uma diária, em 8 horas, o cliente peça para tu fazer 4 painéis, e pode ser que em uma diária ele peça para tu fazer um painel, ou pode ser que ele peça para tu fazer um painel grande.
de, não sei, 3 metros por 1 metro, ou 4 painéis de A3. Então, tem várias opções e isso tudo precisa ser conversado com o cliente para entender qual é o problema que tu está resolvendo, qual é o problema que o cliente tem e qual é a solução visual que tu vai oferecer, né? E aí entender como precificar essa solução, né? Mas basicamente tem a ver muito com o que a gente faz, né, na Céu Azul, entender qual é a diária e quantos painéis são necessários e o tamanho desses painéis em cada uma dessas diárias. E aí a gente sabe mais ou menos, né, quanto tempo a gente leva em cada um desses painéis, porque dependendo de como for, talvez tu tenha que, por exemplo, chamar alguém para trabalhar contigo. Às vezes o cliente, como eu falei agora há pouco, né, tem eventos em que tem 12 painéis para fazer em um dia, e 12 painéis para fazer em um dia é muita coisa se tu for entregar tudo no mesmo dia. Então, talvez tu precise de reforço e chamar alguém para trabalhar de dupla contigo, e aí vocês dividirem esse trabalho, e aí vocês conseguem entregar mais rápido. Ou então, tu pode negociar com o cliente. Então, todo o conteúdo vai ser falado em uma diária de 8 horas, e eu tenho até 3 dias para entregar esses 12 painéis. Então, isso tu já sabe que consegue fazer sozinho. E aí, se for ok para o cliente, para tu fazer uma entrega que não é ali na hora, tá tudo certo. Então, daí tu já sabe que tu vai ter um dia que é só de captura das informações, só entender tudo que está sendo falado, e depois, os outros 2 dias, tu vai produzir 12 painéis. Então, tu vai ter que fazer, vamos supor, 6 por dia. Se tu demorar 2 horas para fazer cada painel, já vai ser 12 horas por dia. Então, tu já sabe que depois daquelas 8 horas que tu vai ficar ouvindo, tu ainda vai depois trabalhar 12 horas no outro dia e mais 12 horas no outro dia. Então, isso é uma coisa que funciona para ti? Não funciona? Te atende? Qual é o valor que isso tem para ti? Tu consegue dar conta disso, né? Porque se tu, por exemplo, trabalha em regime com um trabalho fixo, né, acho que vai ficar mais difícil, não vai caber, tu vai ter que virar à noite e fazer muitas coisas. Então, tentar negociar mais tempo dessa entrega, né? E aí, tu pode negociar os formatos. A gente está falando aqui muito do formato de facilitação visual presencial em papel, mas hoje em dia, cada vez mais, cresce a demanda por facilitação visual digital, que pode ser feita no papel, mas aí depois tu digitaliza. Então, tem muitas combinações também que podem acontecer. E aí tu pode combinar, por exemplo, com o cliente de ir fazendo uma entrega parcial, do tipo, eu vou te entregar na próxima semana, 2 painéis por dia. Então, tu tem uma diária que tu vai ouvir o conteúdo e depois, a cada dia, tu entrega 2 painéis em formato digital para o cliente, em que ele vai usar no Instagram, nas redes sociais, enfim, vai entender como fazer essa comunicação. Então, são muitas as possibilidades e é por isso que é muito importante saber quais são as tuas necessidades pessoais e o tempo que tu tem disponível, o tempo que tu leva para fazer as coisas para poder cobrar de maneira correta, porque o que eu vejo que, como tu falou, né, o que mais acontece, por exemplo, no design gráfico é essa desvalorização do trabalho, né? E olha só os exemplos que eu dei agora. Porra, puta trampo, né, gente? Tu ficar 8 horas ouvindo conteúdo e depois entendendo esse conteúdo, resumindo isso, criando desenho para isso tudo, escrevendo as informações, diagramando, enviando para o cliente, 12 painéis. Então, assim, não é uma coisa trivial, né? Tipo, tu tem que realmente, se tu cobrar R$200 para fazer esse trabalho, obviamente tu vai se sentir desvalorizado, porque, na verdade, tu não está sendo desvalorizado pelo outro, tá? Se autodesvalorizando, né? Então, a primeira pessoa que tem que valorizar o próprio trabalho somos nós mesmos. E a maneira que eu faço, que eu entendo, né, como valorizar o meu trabalho, é fazer esse exercício de imaginar o tempo, né, que isso vai levar na minha vida, o nível de dificuldade que vai ser para eu poder pensar nessa precificação, né? E aí, tendo, por exemplo, um valor por hora,
fica mais fácil de tu calcular, né? Então, tu já sabe que vai demorar ali, sei lá, um projeto de 20 horas, e aí se é R$100 a tua hora, tu já sabe que é R$2.000. Então, tu vai cobrar R$2.000, sabe? Porque vai levar 20 horas. Agora, se a tua hora for 150, 120, 120, e aí tu vai ali experimentando também, né? Para não acontecer aquilo que a gente falou de a pessoa, de repente, cobrar mais barato do que, ou mais caro do que deveria, né? E aí, sei lá, se ela colocar R$500 a hora ou R$1.000 a hora, talvez seja um pouco mais difícil de fechar, mas eu não acho que seja impossível também, porque a gente vê que existem mercados que têm perfis muito diferentes e a própria facilitação visual é um mercado que é novo, então tem muito ainda para crescer, para se desenvolver, para a gente entender mais quais são as demandas que os clientes têm, como que a gente pode atuar, quais são as variedades. Então, cada vez mais a gente entende que tem muitas opções e que, no final das contas, tem muito a ver com resolver o problema visual do cliente. E os problemas, eles são uma coisa incrível, eles se multiplicam e eles são, assim, muito abundantes. Então, tem todos os tipos de problema no mundo e que podem ser resolvidos com a facilitação visual, né? E como a gente estava falando antes, por exemplo, os projetos que a gente faz de workshop co-criativo, que eu acho que vale mais a pena até eu explicar um pouco mais do que são esses workshops co-criativos, porque eu não sei se todo mundo sabe. Mas, por exemplo, nas empresas, muitas vezes eles têm que pensar em um projeto, ou pensar num novo produto, ou repensar um processo. E aí eles juntam várias pessoas numa sala presencial ou virtual e conversam sobre isso. E aí tem uma pessoa que está... às vezes é um consultor externo, às vezes é uma própria pessoa da empresa, né? Por exemplo, sei lá, alguém do RH, ou alguém do TI, ou alguém, enfim, alguma dessas áreas que está liderando ali esse encontro. E aí, essa pessoa vai expondo ali quais são os problemas que tem, ela vai ouvindo as pessoas, tem essas dinâmicas de brainstorming, que são esse momento que todo mundo dá várias ideias, aí eles analisam as ideias, daí eles pensam com mais profundidade sobre as melhores ideias, votam quais são as melhores ideias. Então, isso também é um tipo de serviço que a gente faz bastante, porque ajuda os clientes a visualizar, né, literalmente, o que está sendo falado de ideia. E isso tem muita potência, né, tem muito valor. Então, por isso que é um projeto diferente, por exemplo, das palestras, que também, enfim, tem suas próprias complexidades, né? Então, é legal também experimentar esses vários formatos e sempre contabilizar as horas que tu leva para fazer cada uma dessas coisas, porque cada um desses projetos vai quando tu contabiliza, né, entende como que ele funciona, isso vai fazer com que tu entenda melhor como precificar. Então, toda vez que tu vai fazer um projeto de facilitação visual, tu tem que estar muito consciente do processo, para poder entender como que tu tá atuando ali, né? Coisas que eu também faço, anotar. Parece bobo, mas se a gente está passando por um processo e não anota, não registra o que aconteceu, pode ser que o aprendizado se perca. E aí, acaba que tu comete o mesmo erro logo depois. Então, isso também foi uma coisa que me ajudou ali, né, a precificar melhor os meus projetos, porque volta e meia eu fazia um projeto e me sentia desvalorizada, achava que não tinha sido legal e não entendia por quê. Eu ficava só com uma sensação emotiva daquilo. E não era isso que eu precisava ter mais clareza de quais eram as ações, quais eram os fatos que aconteceram durante aquele projeto que fizeram com que eu me sentisse dessa forma. E aí entender como dar valor para isso de preço, né? De chegar ou de melhorar os meus processos internos de aprovação com o cliente, várias outras coisas. E aí, deixando isso tudo claro, por exemplo, na etapa de proposta, isso faz com que o cliente também entenda como eu trabalho, qual é o valor do meu trabalho, respeite o meu trabalho e me reconheça como uma profissional mais capaz, né? E mais séria, mais respeitada, né? Então, isso tudo foram esses aprendizados aí dos últimos anos. Então, acho que uma das coisas também, por exemplo, que eu aprendi, né, como fazer uma precificação é isso de, se o projeto é muito grande e o cliente está pedindo uma coisa que talvez eu sozinha não atenda, eu chamo outras pessoas para trabalhar comigo, né? Então, isso faz com que a gente possa agregar mais valor no nosso trabalho, né? Então, o projeto sendo um escopo grande, ao invés de ficar com medo e negar e dizer, ai, meu Deus, eu não vou conseguir, tu chama alguém para trabalhar contigo, vai junto. Por isso que é muito legal também toda essa
toda essa interação que a gente está querendo cada vez mais criar, né, de uma comunidade de profissionais de facilitação visual, né, vários experts visuais que se apoiam, que se ajudam, porque o mercado é muito grande, é muito abundante, então ter essas pessoas também no radar, né, da gente estar ali junto, entendendo e se fortalecendo como rede, para mim é fundamental, assim, eu quero muito poder fazer isso, né? Foi assim também que é isso que eu acredito, né? Em termos de trabalho, é assim que eu acho que a gente cada vez mais vai se organizar, né? Como uma rede que se apoia e não com essa visão de concorrência, de que mas aí se eu fizer isso, então, enfim, eu acho que poder cobrar mais por um trabalho também tem a ver com tu chamar mais pessoas para trabalhar contigo, né? Porque daí tu vai fazer um projeto maior e tudo mais. Então, além disso, tem outros papéis, né, que acabam acontecendo, outras ações, outras tarefas que acabam acontecendo num projeto de facilitação visual, o próprio atendimento, um comercial, a cobrança, o financeiro, né, a colheita, também é uma coisa que a gente faz bastante aqui na Céu Azul, né, Lucas, que é ter uma pessoa que é o colheita, que está 100% focado em ouvir o conteúdo e resumir isso e colocar ali os post-its, e a outra pessoa está ouvindo também, mas está vendo os post-its e está já desenhando. Isso faz com que a gente ganhe muito mais agilidade no trabalho, né? E potencialize, né? A gente não fica tão cansado, a gente também consegue entregar mais rápido, a gente, enfim, e fora que é muito mais legal, né? Trabalhar em dupla, trabalhar com mais pessoas, assim, eu pelo menos gosto bastante. Eu e o Lucas, né, Lucas, a gente trabalha bastante nesse formato, o Lucas sendo colheita e eu a facilitadora gráfica, facilitadora visual, e é muito bacana, porque às vezes eu fico confusa com alguma informação, aí tu já vem e fala assim, não, eu entendi desse jeito, então aí a gente troca figurinha, então acho que potencializa bastante, né? Falei pra caramba. Facilita bastante estar junto, assim, até para você chegar no ambiente, né? Você chega no ambiente, já tá com alguém que você conhece, troca ideia, tu não fica ali pirando na tua própria cabeça. Uhum. Tem uma pergunta aqui que foi: as variáveis são em cima das entregas ou em cima do tipo de desenho ou dos dois? Eu não sei se ficou muito claro para mim, assim. Eu acho que quando tá falando do tipo de desenho, eu entendo que possa ser, sei lá, desenho mais simples ou mais elaborado, alguma coisa assim. Eu tô fazendo essa leitura, não sei se ela tá correta, tá? Mas a gente faz, como o cliente já sabe qual é o nosso estilo, ele não tá aqui contratando, né, contratando a Céu Azul, achando que a gente vai desenhar algo diferente do que ele já conhece do nosso portfólio. Então, isso é bem legal de já deixar claro desde o início para o cliente, né? Esse aqui é o nosso site, é assim que a gente desenha, mostra os teus desenhos para o cliente, para ele saber qual é a expectativa visual ali dele, né, nesse momento. Porque se ele chegar e falar, eu quero algo de um estilo diferente desse, aí tu tem que avaliar se tu sabe fazer algo que seja um estilo diferente desse, se tu quer fazer também, né? E aí ver se tu pega o trabalho ou não. Mas a gente acaba fazendo muito por entrega e não pelo estilo não pelo tipo de desenho, né? Então, desenho mais simples ou mais elaborado. E na verdade, até volta e meia, os clientes pedem desenhos que eu estou entendendo que são mais elaborados e a gente nega, porque não é o estilo de trabalho que a gente faz e não é o que a gente quer trabalhar. Então é isso, né? Tem que entender o que tu quer da tua vida. Se tu quer trabalhar com uma ilustração e não com uma facilitação visual, que tem ali todo um processo de entender um conteúdo e definir como que tu vai trabalhar esse conteúdo visualmente, é diferente de só um desenho só, não é só, mas assim, é só diferente, entendeu? De uma ilustração, né? E aí vale muito também de tu avaliar. E assim, eu sou sempre da vertente do testa. Então, assim, vai lá e testa, vê, tenta, entendeu? Assim, tenta, então, se de repente é um desafio novo, tu tá afim de viver essa experiência, teu coração tá mandando tu passar por isso, passa por isso, porque tudo na vida é aprendizado. Então, assim, no pior dos casos, o que vai acontecer é que tu vai aprender que tu não quer fazer isso. E aí tu não vai mais passar por essa situação e vai se sentir muito mais seguro, muito mais segura na hora de recusar, por exemplo, um trabalho ou de saber os teus limites. Só que tu só vai saber os teus limites testando. Então, vale muito a pena, eu acho também, experimentar ali
às vezes, coisas que sejam diferentes, se tu tem tempo, se tu tem vontade, claro, né? E aí, ver como que tu se sai e se valeu a pena no final das contas ou não. Anota isso e não comete o mesmo erro, que nem eu fiz várias vezes. Show! Então, acho que é isso, né? Esse 5º episódio. Hoje é o 4º episódio. 4º episódio, 4º episódio. E lembrando que a gente vai estar aqui amanhã também. E que já tá aberto aí para as inscrições para a semana de desenhos simples e lucrativos, né, Lu? Fala aí um pouquinho. Sim, então a gente vai fazer um evento 100% online, 100% gratuito. Então, se você quiser se inscrever, o link está na bio e vão ser 3 aulas que eu vou contar como que tu pode dar os teus primeiros passos para conquistar essa renda extra de 2 a 5 mil reais por mês com os desenhos simples. Vou contar muitas coisas legais de como é possível disso acontecer. Então, se inscreve, precisa se inscrever, tá, gente? Não vai ficar disponível o tempo todo, não vai ser por aqui, vai ter um link exclusivo para isso. Então, é necessário a inscrição, mas ela é um evento gratuito e online. Então, tu pode assistir tranquilamente de qualquer lugar do Brasil. E, enfim, então, é isso. A ideia é que vocês possam participar também da Semana dos Desenhos Simples e Lucrativos e já compreendam cada vez mais que mercado é esse, né, dos desenhos simples, da facilitação visual. Vou contar muita coisa nesses 3 dias. Principalmente como fazer a renda extra, né? Então, espera, com querida renda extra. Exatamente, vamos pagar os boletos, né, gente? Que é isso que temos que fazer. É isso, então, gente. Bom, amanhã estamos juntos no almoço. É isso, até amanhã. Deixa eu ver qual é o tema de amanhã, vamos dar spoilers. Então, o tema de amanhã é bem legal, porque a gente vai falar bastante sobre essa coisa de trabalhar em dupla ou com mais pessoas, quais são as vantagens e tal, e também é uma forma de aumentar o valor do teu ticket médio aí da facilitação visual. Então, quem quiser, amanhã, 12h12. Valeu, gente. Até a próxima. Até.